aí, galera, sou o professor Duarte Vieira, de Geografia, estou aqui para comentar as questões da prova da UERJ, as questões de Geografia. Fazendo uma leitura, uma análise geral da prova, eu achei o nível fácil, a prova não estava muito complicada, aí, inclusive trazendo questões, né, muito fáceis, e um elogio à prova é que ela estava bem contextualizada com o que está acontecendo. Por exemplo, veio uma questão, uma grande crítica à política imigratória implementada, né, pelo governo Trump, questões relacionadas à urbanização, processos de atomização dentro da metrópole, enfim, uma prova de nível médio para fácil e com questões bem atualizadas, ok? Não sai daí não, vamos fazer uma análise bem legal dessa prova. Vamos lá, gente, vamos começar a resolver a prova? Vamos para a questão número 49. A questão fala sobre política imigratória nos Estados Unidos, te dá dois mapas, um que fala sobre a ocupação dessa galera que chega lá e o segundo mapa que mostra a taxa de desemprego. Eu vou ler a questão aqui. O atual presidente norte-americano, Donald Trump, defende uma política migratória que, segundo ele, irá reduzir os patamares de desemprego no país. Só para ele, né? Considerando as informações dos mapas, ele te pede aí, né, a eficácia dessa política, né? Existe fundamento para avaliar a eficácia dessa política como... E aí ele te dá 4 opções. A primeira, alta, né? A letra A, alta, seria a eficácia alta dessa política do Trump. A B, baixa, a C, reduzida e a D, elevada. Quem estuda um pouquinho de geografia sabe, né, que a política que o Trump defende é a política de elevação do muro. E aí não vai dar certo. Até porque a maior parte dessa galera que vai para os Estados Unidos é uma galera com baixa qualificação. E o Trump levantando o muro, impedindo que essa galera chegue até lá, não é o que vai, né, acabar com o desemprego, diminuir o desemprego nos Estados Unidos, até porque a população estadunidense é uma população de qualificação alta. E vai precisar de uma galera para fazer esse tipo de serviço de baixa qualificação, justamente os imigrantes, né? Então, por eliminação, a gente já deixa a letra A e a letra D. E aí fica entre B e C. A B diz assim, baixa, e a C começa com reduzida. B, baixa dado o índice inexpressivo de estrangeiros nas populações regionais. Índice inexpressivo de estrangeiro na população regional? Obviamente não. Você pega, por exemplo, uma grande parcela do Texas e, por exemplo, Novo México, estados ali na fronteira com o México, tem uma parcela significativa de estrangeiros. Então isso anula, né? Isso elimina a letra B. E aí fica, obviamente, a letra C como resposta reduzida. Essa eficácia da política do Trump seria reduzida, dado o nível baixo de qualificação da ocupação dos não nacionais, quer dizer, dos imigrantes. Beleza? Ok? Tranquilo? Gente, vamos fazer a questão número 50, uma questão tradicional da UERJ, fala sobre localização, né, que nos remete à cartografia. Ele te dá uma tirinha, onde na tirinha tem pai e filha, e a filha pergunta ao pai, pai, do outro lado do mar é a África, não é? O pai responde, é. Eles continuam olhando, ou elas foram dormir cedo, ou as girafas não têm pescoço tão comprido como eu imaginava, a filha fala. E aí a gente passa para a pergunta que diz assim, admita que os personagens dos quadrinhos estão olhando para o leste. Dessa forma, eles estão localizados em uma praia situada no litoral da... Gente, se os personagens estão situados numa praia e a África está a leste, a única possibilidade é eles estarem no litoral da América do Sul, por exemplo, no litoral brasileiro, tá? Por quê? Se a gente pegar as outras opções, por exemplo, a Ásia de Monções, se os personagens estivessem no litoral na Ásia de Monções, que corresponde, por exemplo, à Índia, a África está a oeste da Índia e não a leste. Se você pegar, por exemplo, a Europa setentrional, para quem não sabe, setentrional ao norte. Se você, por exemplo, estiver no norte da Europa, no litoral, você vai estar olhando, você está de frente para o Oceano Glacial Ártico. E se você, né, na letra dele diz assim, Austrália Meridional, meridional é sul. Se você está no sul da Austrália, você está, né, obviamente, de frente, se os personagens estivessem,
no sul da Austrália, na Austrália Meridional, eles estariam de frente para o continente antártico. Ou seja, né, a única possibilidade mesmo a leste se os personagens estivessem no litoral da América do Sul. Uma questão fácil para quem tem essa noção de mapa, essa noção, né, de localização. Beleza? Gente, vamos fazer a questão agora de número 53. Uma questão que trabalha um tema extremamente importante para a sociedade brasileira, que é a questão indígena. A questão, ela te dá um texto que fala sobre a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, né, feita em 1989, e depois te dá um gráfico mostrando a evolução da população indígena no país. Tá? Para a gente matar a questão, é importante a gente entender o contexto. Esse texto de 1989, a partir dele, né, da Organização Internacional do Trabalho, ele norteia boa parte do que vem acontecendo sobre a questão política no país. Junto com a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que também dá uma série de ferramentas para o controle e a preservação, né, da cultura indígena, amplia, por exemplo, o controle das reservas indígenas, cria, né, algumas reservas. Isso faz com que a gente entenda e encare o problema indígena sobre um outro viés. E isso também vai servir de base para o IBGE a partir dos anos 2000, principalmente a partir do censo de 2010, mudar a metodologia em relação à questão indígena, fazendo com que o indígena possa se autodeclarar e aí fazer parte dessa população. Se a gente observar o gráfico, ele te dá em azul o litoral, né, a população indígena no litoral, que cai abruptamente lá no início da colonização brasileira, né, obviamente porque os portugueses devastaram as populações indígenas, portugueses e outros, né, conquistadores, falo dos portugueses porque foram os principais, devastaram a boa parte da população indígena do litoral brasileiro, e aí ela se recupera de uma maneira bem significativa após 2000. Isso tem a ver com o quê? Com a autodeclaração. A partir, né, principalmente do censo de 2010, o índio, né, a população indígena pode, no censo, se autodeclarar indígena. Né? E aí vamos para a questão. Ó. A partir do exposto no texto, a mudança nos dados demográficos apresentados no gráfico entre 2000 e 2010 está associado à seguinte atitude. Tá? Sem sombra de dúvida, ó, letra A, vamos eliminando aqui. Promoção da permanência de grupos nativos nas áreas de reserva? Não é isso que faz aumentar, principalmente no litoral. Letra B, adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico. Sem sombra de dúvida é essa, letra B. Né? O índio passa a poder se autodeclarar e isso passa a ser enxergado como, né, uma forma de enraizamento da cultura indígena, né? Esse pertencimento étnico a partir dessa autodeclaração. Letra C, porque ela não pode ser aprimoramento do controle jurídico nos processos de demarcação de terras. Né? Não, esse controle já vem desde a Constituição de 88, tá? Mas não é isso que vai provocar esse aumento no número de indígenas, principalmente no litoral. E na letra D, o que elimina a ampliação do processo de preservação das tradições das comunidades da floresta. Né? Você até tem esse aumento da preservação, né, das tradições, mas não é esse o principal motivo que faz com que eu tenha um aumento no número de população, principalmente a partir, né, do censo de 2000 para 2010. Beleza? Vamos lá, gente? Continuando a resolver as questões? Vamos para a questão de número 54. A questão 54 fala de novo sobre o contexto geopolítico dos Estados Unidos, né? Agora com relação principalmente à região do Oriente Médio. A questão te dá um mapa onde diz assim, apoio financeiro recebido dos Estados Unidos em 2015 em milhões de dólares. E aí no mapa, dependendo da quantidade de dólares que determinado país recebeu, ele fica maior ou menor nesse mapa.
Se a gente analisar o mapa, a gente percebe que os Estados Unidos ajudam bastante uma única, ou países de uma única região, que é o Oriente Médio. Os 4 maiores beneficiados por esse dinheiro norte-americano são, na ordem, Israel, Egito, Afeganistão e Jordânia. É importante analisar o contexto dessa ajuda. Eu vou falar do enunciado e depois a gente explica. No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro dos Estados Unidos. Na região do mundo, onde estão localizados os 4 países mais beneficiados pelo apoio financeiro, o Oriente Médio, já falei, o principal motivo utilizado para a concessão desse apoio é de natureza, tá? A letra A diz cultural, B geopolítica, C humanitária e D demográfica. Gente, a única possibilidade aí é a letra B, geopolítica. Por quê? Porque na região estão concentrados principalmente as principais reservas de petróleo do planeta. Cerca de 60% das reservas estão concentradas nessa região. E petróleo e gás, principalmente petróleo, é fundamental para o funcionamento da economia norte-americana, ainda mais agora com o Donald Trump, na era Trump. Segundo esses países, os 4, são países que são aliados hoje em dia dos Estados Unidos, A Jordânia com a família real, falando a língua dos Estados Unidos já há um bom tempo. O Afeganistão pós-Talibã, pós 11 de setembro, também acabou sendo invadido e controlado aí, pelos Estados Unidos. O Egito pós-Primavera Árabe e o Israel, que é tradicionalmente um país muito ligado e influenciado, um grande satélite dos Estados Unidos na região. Ou seja, a questão geopolítica, o apoio a aliados faz com que os Estados Unidos despejem milhares de dólares na região, em detrimento de outras regiões. Por exemplo, se a gente olhar a África, por questões humanitárias ou culturais ou até demográficas, no caso de alguns países asiáticos, são colocados à margem. Na verdade, o que a gente tem hoje é os americanos despejando dólares em seus aliados, principalmente na região do Oriente Médio. Essa leitura, gabarito letra B, geopolítica dessa questão. Beleza? Gente, vamos continuar resolvendo aqui. Vamos para a questão número 55. A questão 55 é uma questão clássica de cartografia mesmo, que aparece quase todo ano nas provas da UERJ. Ele te dá um texto, onde é do Zé Luiz Borges, um conto, onde ele fala sobre a reflexão das funções da linguagem cartográfica dentro da geografia. Nesse conto ele fala o seguinte, tá? Deixa eu ler uma parte que é importante aqui. Ele fala de um império, onde você tinha a confecção de mapas, era importante a confecção de mapas, e que, com o passar do tempo, os cartógrafos desse império fizeram um mapa que tinha exatamente o tamanho do império, tá? Coincidia ponto por ponto. E depois, as gerações seguintes decidiram que era dilatado demais usar esse tipo de mapa. E aí, partindo agora para o enunciado, ele pede assim: a compreensão do conto leva à conclusão de que o mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Por que era complicado você fazer um mapa com o mesmo tamanho do império? Tá? Por que era desnecessário isso? Porque, basicamente, eles não utilizaram o conceito de escala, o conceito matemático de proporcionalidade. Se eles conseguissem aplicar o conceito de proporcionalidade relacionado à escala para redução da realidade, para que seja colocado no mapa possível de ser lido, eles conseguiriam uma melhor compreensão do todo. Tá? E isso, obviamente, não seria necessário, você trabalhar o império ponto a ponto. Tá? A única possível aí é a letra D, equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Provocado por quê? Tá? Nesse caso aí do conto,
quem fez o mapa ponto por ponto do Império não levou em consideração o uso da escala, beleza? Vamos lá, galera, não sai daí não, vamos continuar resolvendo questão da UERJ. Agora a questão número 56. A questão 56, ela fala sobre urbanização, que é um tema que normalmente cai na UERJ. Nesse ano, né, eles trouxeram a temática da atomização, ou seja, né, da particularização interna das metrópoles. Para você que mora numa grande cidade, numa grande metrópole, com certeza você vai se identificar dentro dessa questão. Principalmente quando ele fala assim, ó, na esteira deles, a cidade foi deixando, na esteira da atomização, foi deixando de ser um mosaico de bairros coerentes, cada um polarizado por sua própria centralidade. O que ele quer dizer com isso? Tá? Os bairros hoje em dia não podem ser conceituados necessariamente dentro, né, de um mesmo padrão. Você tem N padrões, você tem N diversificações dentro do espaço urbano e isso pode provocar, obviamente, uma leitura errada na hora de você fazer uma análise. E ele, né, partindo aí já para o finalzinho, muitos bairros viram seus centros de comércio e serviços desaparecerem. Eu te aconselho a sublinhar, né? Centros de comércio e serviços desaparecerem. E aí a gente traduz para a nossa realidade, né? Quantos bairros a gente conhece aonde o famoso comércio de rua desapareceu? E foi para onde? Né? As pessoas pararam de comprar? Não, as pessoas não pararam de comprar. Na realidade, esse comércio de rua, essa junção de serviços e venda de determinados produtos acabou se espalhando, por exemplo, em centros comerciais, em shoppings, em lojas específicas, enfim. E aí vamos para a questão, né, para o comando da questão, que pede assim: a transformação para a atual estrutura interna das metrópoles, descrita no texto, é evidenciada pelo seguinte processo. Que processo? Tá? Essa atual estrutura interna das metrópoles. Sem sombra de dúvida, a letra A, expansão dos shopping centers. Você pode evidenciar, você pode ver, né, essa nova configuração das grandes metrópoles com o fim do chamado comércio de bairro e um crescimento dos shoppings, ok? Gente, vamos fazer agora a questão número 57, uma questão que fala sobre a União Europeia, né, e o processo, e relacionado com o processo de movimentação de fluxo populacional. Ele, né, na questão, ele fala sobre que a União Europeia começou oficialmente em 57, né, o Tratado de Roma, e cita um acordo importante, que é o Acordo de Schengen, que foi ratificado em 1995. Esse acordo ele prevê a livre circulação de pessoas. Ele é uma complementação do Tratado de Maastricht, em 92. O Tratado de Maastricht prevê as chamadas 4 liberdades básicas, né? A livre circulação de pessoas, de mercadorias, serviços e capitais. Mercadorias, serviços e capitais se tornou mais fácil dentro do contexto europeu para ser implementado. A livre circulação de pessoas, de acordo com a diversidade étnica, enfim, e esse processo de fluxo migratório se tornou um pouco mais complicado para ser implementado. Isso vai ser ratificado em 95 e assinado por alguns países da União Europeia, nem todos, inclusive a maioria, acabou não aderindo. E esse acordo de Schengen, nos últimos anos, com o aumento da pressão migratória, muito provocado pelo conflito na Síria, em outros países da África, da Ásia e especificamente do Oriente Médio, que acabam procurando a Europa como forma de abrigo, fugindo de conflitos, fugindo de guerras, tem sido questionado. Esse acordo de Schengen tem sido bastante questionado. Essa livre circulação de pessoas, principalmente por grupos de direita, extrema-direita na Europa, que querem elevação de muros, que querem derrubar esse acordo, né, de livre circulação de pessoas. Tá? E aí ele te dá uma charge, né, falando aí sobre, em 91, né, mostrando uma tendência à livre circulação de pessoas, né, a facilidade ou a busca dessa facilidade para a circulação de pessoas. E em 2016 ele fala de Alemanha,
né, e outros países da União Europeia estenderem por mais 3 meses o controle em suas fronteiras. Ou seja, né, os países já com medo, já com receio desse fluxo migratório em 2016. Olha como, né, a mesma questão ela flutua de ano para ano. Considerando os eventos ocorridos nesse continente nos últimos 5 anos, a explicação para a mudança exposta na notícia é a necessidade do controle de fluxo de pessoas, né? O de capitais, serviços e mercadorias é bem mais tranquilo, existem mecanismos que controlam com mais facilidade esses fluxos, enquanto que o de pessoas, por todo o contexto criado em relação à imigração, acusando a imigração de levar, por exemplo, células de terrorismo, acusando a imigração de evasão de divisas, de roubo de emprego. Essa imigração, esse fluxo de pessoas é muito controlado e cada vez mais controlado dentro da Europa, principalmente nos últimos anos, por conta do aumento do número de migrantes. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos fazer a questão número 58, uma questão também sobre geopolítica. O ERG trouxe essa temática bastante, inclusive, nessa prova. A gente já viu sobre Trump, acabamos de falar sobre a União Europeia, e agora é uma questão que fala sobre a questão árabe, no caso Palestina, versus israelense. Tá? Eu vou ler a questão aqui. O grafite é uma manifestação artística com múltiplas expressões. Tá? E ele fala aí sobre as obras do Banksy e te dá duas obras desse artista que, né, foi exposta em um evento na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém. Tá? O Banksy e outros artistas grafitaram parte do muro que envolve a Cisjordânia e seus arredores, tendo o contexto local como tema comum, enfim. O local escolhido e as imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região. O que o Banksy vai criticar? Qual é a oposição? Ele no grafite, ele mostra uma oposição a quê? Tá? Letra A, radicalismo de posições no embate de sistemas religiosos? Não, esse não é o principal problema entre Israel e Palestina, né? Entre israelenses e palestinos. Não é o embate de sistemas religiosos, embora, às vezes, né, os mais radicais queiram que o conflito se resuma a esse aspecto religioso, que não é verdade. Na letra B, ele fala sobre a simetria no processo... a simetria de poder no processo de agregação territorial. Aí sim, né? A grande crítica do Banksy e dos outros grafiteiros é essa simetria do poder, tá? Principalmente no que tange aí a segregação territorial. Por quê? Esse muro, né, no qual foram feitos os grafites é a chamada linha verde, a linha que separa a Cisjordânia, no caso uma área palestina, hoje sob controle palestino em boa parte, de Israel. Essa linha verde, esse muro, foi criado, foi levantado por Israel há alguns anos, vem sendo complementado e é uma forma de segregar e de controlar a população palestina, né? Como se você criasse um curral de palestinos na Cisjordânia, o que facilitaria o controle dessa população, possíveis invasões, caso Israel desejasse, e também o controle de possíveis terroristas que pudessem vir a se infiltrar no território israelense, né? Então, é assimétrico, porque Israel tem um poder desproporcional, a gente já viu em questões anteriores nessa mesma prova, o quanto Israel é ajudado pelos Estados Unidos, então há uma assimetria, uma desproporcionalidade militar, econômica entre Israel e palestinos. Né? E isso gera um processo de segregação territorial, no caso a Cisjordânia sendo, né, cercada por essa linha verde. Ok, gente? Um abraço.